Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que acompanha o Estudando o Livro dos Espíritos, seja muito bem-vindo. Nós damos as boas-vindas também a Cris Drux, com quem nós dividimos aqui a responsabilidade da condução, e hoje nós temos dois novos convidados, a Rita de Cássia da Silveira Cordeiro, que é trabalhadora do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, é o CEFAC de Blumenau, Santa Catarina, é facilitadora de estudos do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e das Obras Básicas. Também é palestrante, coordenadora de estudos da 4ª Unidade Regional Espírita, a 4ª URI da Federação Espírita Catarinense, e é coordenadora da área de estudo da Vice-Presidência de Estudo, Comunicação e Artes da Federação Espírita Catarinense. E Carlos Lacerda, que é trabalhador da FEB na evangelização e área da mediunidade, e é responsável também pela área de captação de recursos. Nós agradecemos aos nossos parceiros de transmissão simultânea, que sempre faz o sinal chegar mais longe e alcançar mais pessoas, não é, Cris? É isso. E hoje, Carlos, nós estamos dando seguimento aí para um momento de conclusão, né? Dá aquele aperto no coração, mas sabemos que vai continuar, né? A gente vai continuar se debruçando sobre os estudos. Vem uma próxima obra aí, a Gênese, mas hoje nós trataremos sobre a conclusão, né? Faremos um fechamento, um estudo da conclusão do Livro dos Espíritos, examinando os itens 7º a 9º. E aí, no item 7º, a gente quer inaugurar logo contigo, Carlos. No item 7º da conclusão, Allan Kardec afirma assim: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. Quais são eles e que tipo de adeptos tem o Espiritismo? Carlos Fernando. Boa noite, queridos amigos que nos assistem, Carlos, Cris e Rita, nossos colegas aqui. É um prazer enorme nós estarmos juntos, né? Estudando, aprendendo em conjunto essa obra que é o início de tudo, né? É o começo. Pois bem, a conclusão, ela, como é o Livro dos Espíritos, mas de uma forma muito sui generis, ela traz um aspecto muito filosófico, né, no sentido de autoconhecimento, de realmente resgatar do ser aquela prática de se autoconhecer e praticar as virtudes. Provavelmente por isso, quando Allan Kardec faz essa parte no item 7º, ele coloca realmente três tipos de pessoas pela prática mesmo que foram se tornando adeptos da doutrina. Os primeiros seriam aqueles que estão vinculados realmente às manifestações espirituais, que chama, no primeiro momento, né, a comunicabilidade dos espíritos, a forma como eles se manifestam, o tipo de manifestação, se ter visualização, enfim, os efeitos ali, a forma como os espíritos se comunicam. No primeiro momento é isso. No sentido até de consequência dessa caminhada, quando a pessoa quer passar por uma segunda fase, ou seja, um segundo tipo desses 3 adeptos, seriam justamente aqueles que enxergam, além dessas manifestações, um conhecimento moral, uma aplicabilidade dessas ideias no dia a dia, né? Então, eles enxergam que existe por trás dessa manifestação uma inteligência ali, um conteúdo capaz realmente de trazer uma diferença, ao menos na maneira de pensar. Kardec é muito discreto com relação a essa forma de enxergar. A gente chega logo em seguida aí nesse ponto. E por último, aqueles que, conhecendo essas manifestações, seria aquele primeiro grupo, mas já enxergam esse conhecimento, essa questão moral, mas querem mais, querem se dedicar, ou pelo menos insistir, né? Cuidar, o verdadeiro espírita, como Allan Kardec coloca, né? Aquele que começa a entender isso e praticar no seu dia a dia, esforçar-se por praticar, né? Interessante que Kardec
nessa visão, ele não distingue apenas para este efeito, que tem um efeito muito grande no próprio movimento, né, na própria obra da codificação, mas que todos eles são importantes, porque Kardec tem aquela visão muito universal, aquela visão muito de mudança do mundo. Então, desde o primeiro, aquele que enxerga apenas e se sensibiliza apenas pela questão física, pela questão do fenômeno, né, da manifestação espiritual, mas todos, e é claro, até aquele que se coloca ali no momento de ter uma atitude, né, com relação a esses fenômenos, de identificar essa mensagem espiritual e colocar em prática aquela mensagem que os espíritos trazem com relação à mudança interior, à prática das virtudes, todos eles são importantes, porque todos eles trazem uma mudança. E Kardec, quando coloca, nos traz a intenção dele, do espírito de verdade, da falange do espírito de verdade, tem aquela visão de que o importante é que a humanidade se cristianize, que a humanidade possa realmente se modificar com relação a isso, né? Então, no sentido bem direto, essas três classes, né, de adeptos da doutrina que Allan Kardec nos coloca. Muito bom. Excelente. Nós temos aqui tem a questão relacionada com o item 8. Nós vamos já comentar, viu, gente? Tá bem? As perguntas que vocês vão fazendo, por gentileza, vão colocando as perguntas. Queremos destacar, não é, que o Edeli Fomigari fez o seguinte comentário: agradeço de coração o estudo que a FEB me proporcionou. Começamos na pandemia e hoje eu agradeço a ela. Gratidão a todos os convidados, a Cris, ao Carlos e à equipe da FEB TV. E Cris, quem foi que colocou que são 72 agora? Ah, sim, temos um comentário, temos um estatístico, internauta estatístico aqui, que foram 72 convidados até o dia de hoje. Eu vou achar aqui o nosso Francisco Reis. Achei aqui, olha. Francisco Reis. Então, na semana passada, alguém comentou que teria sido cerca de 90, né? Mas vai ser por aí, uns 70, realmente 72 agora, o Francisco está colocando para nós. E a gente quer aproveitar para comentar com vocês, gente. É muito interessante isso. Nós estamos fazendo esse trabalho, esse estudo, com base na orientação da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional. E a área de estudo do Espiritismo trabalha de forma coletiva. Normalmente são 2 facilitadores, às vezes até 3, para passar, né, fazer a condução dos estudos, e tudo é construção coletiva. Então, a gente considerou que seria muito próprio, dentro da campanha Comece pelo Começo, que foi lançada pela USE em São Paulo, em 1972, olha só o tempo. Foi lançado em 75, a campanha já estava extrapolando o Estado, foi encampada pelo Conselho Federativo Nacional, depois por proposta da USE, e depois o próprio Conselho entregou a campanha para a área de estudo Espiritismo, e a área de estudo Espiritismo levou a campanha para o exterior. Então, hoje, através do SEI, a campanha está em diversos idiomas, Comece pelo Começo. Esse nosso estudo faz parte dessa proposta de Comece pelo Começo, é o estudo da obra básica, e nada mais natural do que nós fazermos um trabalho coletivo, não apenas 1 ou 2 pessoas ou 3 fazendo esse trabalho todo o tempo aqui com vocês, mas trazendo essa diversidade no nosso país. Nós temos valores, trabalhadores nas instituições espíritas que às vezes não têm uma oportunidade de se manifestar e tem um conhecimento, um cabedal acumulado, né? Como vocês têm visto aí, olha, 72 convidados, se a estatística do Francisco está correta, nós não contamos não, viu, Francisco? Agradecemos muito que você tenha feito essa estatística aí. Então... a Selva tá... Carlos, desculpe te cortar, mas tem um outro número aqui contabilizado. A Selva está dizendo que, Selma Braseiro, ela contou 95. De qualquer maneira, ratifica o que você está falando. É trabalho conjunto, é trabalho coletivo. Então, aqui, ó, a Selva colocou que ela contou 95. Na semana passada, alguém colocou que eram 92, mas nós já tivemos também outros convidados, né? Na semana passada mesmo e hoje
Não, são 2 novos convidados que a gente tem satisfação de receber aqui. Então, é só esse comentário para a gente estar atentos a isso. É um trabalho coletivo e de construção e observar, gente, às vezes nós temos valores do nosso centro espírita que a gente não, vamos ser redundantes, valoriza de fato. São pessoas trabalhadoras, dedicadas, estudiosas, que têm todo um potencial e que a gente, às vezes, não valoriza. Então, vamos valorizar os nossos trabalhadores do movimento espírita, porque espiritismo é obra coletiva. Nasceu do trabalho conjunto de encarnados e desencarnados e uma pleiade de médiuns e de espíritos, todo mundo trabalhando em conjunto, sob o comando de quem? O espírito de verdade. Então, vamos dar continuidade a isso, todos muito bem-vindos, por isso as suas perguntas, comentários são muito importantes aqui. E nós vamos fazer agora, então, a pergunta para a Rita, dando continuidade. Como Kardec classifica os adversários do espiritismo, Rita, nesse item 7 da conclusão? Vamos lá, então. Boa noite, né, primeiramente. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando aqui. Agradecimento ao convite, muito bom conhecer o companheiro Carlos Fernando, que estou conhecendo agora, Campete, Cris pessoalmente, já conhecia pela telinha, e é muito, muito bom estar aqui neste estudo tão importante para nós, né? A minha mãe costuma dizer que o Livro dos Espíritos é um manual de sobrevivência da reencarnação, parafraseando uma grande amiga dela que falava isso, né? Manual de sobrevivência da nossa reencarnação. Então, é onde tudo começa, e é muito importante a gente estudar ele de ponta a ponta. E por isso que esse estudo da conclusão ele é fundamental, né? A gente estuda a introdução, passa pelas perguntas e vamos compreender a conclusão, porque tudo que Kardec deixou aqui sob o amparo da espiritualidade superior é fundamental. E Kardec sempre teve essa preocupação é muito interessante, acolher e esclarecer os adversários do espiritismo. Kardec nunca apontou o dedo no sentido de condenar e julgar, mas na sua forma de raciocínio lógico e de forma didática e para orientar, ele sempre se preocupou com os adeptos e com os adversários, porque o espiritismo era algo novo, inclusive para ele, Kardec. Então, havia essa necessidade de equilibrar os pratos, de analisar, de ponderar, para que todos pudessem ter voz e, ao mesmo tempo, ouvirem, da parte de Kardec, os esclarecimentos. Então, como é que ele vai aí classificar esses adversários, né? E é interessante também que ele vai fazer um estudo bem aprofundado dessas questões de combate ao espiritismo lá no Livro dos Médiuns, quando ele vai falar dos sistemas, né? Porque ele fala primeiramente isso, que os primeiros que ele classifica são aqueles que negam sistematicamente. Ele chama esses companheiros, né, de incrédulos de opinião formada, incrédulos por escolha, decidiram ser incrédulos. Eles não se preocupam em buscar entender o que é o espiritismo, em argumentar alguma... Não, eles simplesmente decidem que não acreditam, que o espiritismo não deveria existir, né? Mas Kardec usa um adjetivo que ele vai usar também com o próximo grupo de incrédulos, que é o adjetivo temeroso. Ele mostra que esses incrédulos, por opção, eles têm medo de admitir que não têm razão. Eles não querem argumentar porque eles já sabem intuitivamente que a argumentação deles não vai ter sustentação. Então, é mais fácil dizer, não aceito, não acredito, não quero nem saber do que se trata o espiritismo. Então, esse é o primeiro grupo que ele coloca, né? Mas ele coloca muito importante isso, o medo de reconhecer que não tem razão, que realmente o espiritismo tem toda uma comprovação, né? Isso vem do orgulho. A gente já entende isso.
O segundo grupo, ele também vai se referir a eles com relação ao temor, porque são aqueles que pensam sobre o espiritismo, pensam sobre a realidade dos fatos, mas sabe por que eles os combatem? Porque ele tem medo da consequência. Porque o espiritismo vem fazer o quê? Ele vem nos modificar internamente. Ele vem nos tirar daquela zona de conforto para a gente poder crescer. Porque não existe crescimento na zona de conforto. E a gente sabe que não tem conforto quando a gente cresce. Para a gente crescer, para a gente se melhorar, para a gente ir adiante, a gente necessita sair do degrau mais baixo para o degrau mais alto, dobrar o joelhinho, esforçar o músculo, não é assim? Então não existe mudança se a gente não se movimentar. E aí, o segundo grupo, ele chama do grupo que, temendo as consequências, atacam o espiritismo como se o espiritismo fosse inimigo deles mesmos. Buscam, de certa forma, tentar provar que não pode ser assim. Porque senão eles vão ter que se modificar. E aí é interessante que o terceiro grupo vai ser uma especialização do segundo, que compreende e entende que precisa mudar, mas essa mudança para eles é extremamente dolorosa. E eles reconhecendo, eles dizem, não sou capaz, então prefiro não ser adepto do espiritismo. E é interessante que esse grupo, esse terceiro grupo, é muito comum a gente encontrar no nosso dia a dia. Muitas pessoas têm curiosidade pelo espiritismo, buscam entender o espiritismo, participam inicialmente até de grupos de estudos, leem obras, mas quando percebem que a verdade começa a gritar dentro deles, chamando a uma mudança, e precisam abrir mão de certas coisas que ainda não se sentem preparados, se afastam do espiritismo. Como se Deus estivesse exigindo uma mudança imediata de todos nós. Como se a gente não pudesse cometer erros ou estar em alguma atitude enganosa ao longo da nossa modificação e da nossa evolução. Então, as pessoas se sentindo extremamente culpadas, e aí vem a questão da culpa, elas se afastam. Então, Kardec diz, os primeiros são os do orgulho. Não quero saber, isso aí não é para mim, nem quero entender do que se trata. O segundo é a presunção. Ah, imagina, eu vou ter que me mudar? Isso aí, né? Isso é bobagem, né? E os terceiros é pelo egoísmo. Principalmente quando tem que fazer escolhas e escolhas sempre pelo lado da matéria. Porque se for de escolher pelo lado da espiritualidade, não há o que negar. Porque o espiritismo vem esclarecer a moral do Cristo, que é a moral mais bela que existe, né? Então, esses três grupos aí a gente ainda encontra, mas o terceiro, na minha experiência de vida, foi o que eu encontrei em maior número ao longo desses anos aí de vida. É verdade, Rita, muito bom, muito bem comentado. Inclusive, para forjar, não dá para fugir do fogo, né? Quer dizer, incomoda. A gente não pode prescindir para a forja acontecer, a gente não pode prescindir do fogo. Então, vamos ter coragem, né? Vamos ter coragem. Bom, Carlos Fernando, a gente continua ainda no item 7º. E aí Kardec faz uma afirmação preciosa. Ele diz assim, fora presumir demais da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito por efeito das ideias espíritas. Você poderia comentar, por gentileza, Carlos? E mostra um alinhamento de Kardec justamente com um dos espíritos que se manifesta ali, e provavelmente foi um dos responsáveis pela estruturação filosófica, né, na Falange Espírita de Verdade, foi Sócrates.
Porque se a gente olhar o que nós falamos aqui a respeito dos adeptos e dos que estão contra, que a Rita destacou muito bem aqui também, de forma muito clara, ele mostra exatamente que tanto contra quanto os a favor seguem ou a negação ou seguem de uma forma positiva aquela linha de Sócrates. Porque Sócrates usava sempre o diálogo, a dialética, né? Pois bem, nós, na doutrina espírita, nós começamos o espiritismo justamente através de uma dialética com os desencarnados, através dos médiuns, né? Mas Sócrates não ficava contente com isso. Quando ele faz a estruturação do pensamento filosófico, além da dialética, ele parte para um outro ponto, que é enxergar as repercussões para que a pessoa pudesse desenvolver as suas virtudes, que é justamente aquela parte em que as pessoas reconhecem ou não, ou negam, né, a importância desse pensamento, a importância dessa doutrina, das repercussões que ela tem. E, por último, Sócrates convida que a virtude fosse colocada, então, em prática, que a pessoa agora, através do diálogo, conseguiu entender, enxergar, bom, então vamos partir para a virtude, para criar a virtude, né? Para desenvolvê-las dentro de nós. Ou não, como algumas pessoas pelo egoísmo, que a Rita destacou aqui tão bem para nós, que realmente eu acho que é a parte mais difícil do ser humano, porque mexe justamente com o ego, né? É o mais complicadinho aí nesse sentido. Pois bem, Kardec enxergando isso, vendo, sabendo que o ser humano demora, que não é de uma vez, de uma hora para outra, da noite para o dia, ele coloca exatamente que seria esperar muito da humanidade, Cris, que nós tivéssemos, esperar muito dessa natureza humana, que nós pudéssemos nos transformar de súbito, mesmo com essa doutrina, né? Porque, claro, porque isso demora, isso é trabalho, isso é forja, isso é o cisalhar da pedra, a pedra bruta, transformando ela em polida, né? É nesse sentido que Kardec coloca. E que isso demora tempo. Tempo também porque as pessoas são diferentes. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, cada um de sua forma, como ele coloca ali. Porém, todas, por menores que sejam as mudanças, né, são importantíssimas para a humanidade, segue Allan Kardec, porque vai ajudar a trabalhar algo muito importante que até os dias de hoje, vide os desafios na saúde mental, os desafios emocionais, enfim, que a gente tem na humanidade, que é o materialismo. Então, por mais diminutos que sejam os desafios, ou que a pessoa conseguiu transformar em virtudes, são importantíssimos para que o materialismo possa, né? Porque o materialismo ficou o tempo inteiro na obra da codificação ali em cima, foi o zagueiro em cima de Allan Kardec, dos espíritos. E até hoje, né? Até hoje nós temos isso. Então, com isso, Allan Kardec enxerga a necessidade de trabalho do ser humano, né? E isso ficou tão claro que até mesmo na continuidade, quando Leon Denis coloca, seguindo os passos de Allan Kardec, o problema do ser, né, do destino e da dor, ele coloca exatamente isso, que o progresso da alma, ele é lento, ele é passo a passo, ele precisa de uma caminhada, né? Leon Denis continua, ratifica isso nesse trabalho filosófico. Então, essa presunção, realmente, Allan Kardec enxerga que não poderíamos ter essa expectativa, melhor dizendo, né? Mas a expectativa de esperar, como Sócrates mesmo teve, né, durante seu trabalho aqui na Terra, de trabalhar lentamente, trabalhando esses princípios dentro de si, para que a gente pudesse realmente desenvolver em algum momento, não vou dizer nem a virtude, mas a virtudezinha, né? Já é um passo, né? Já é sair daquela zona de conforto, parafraseando aqui a nossa querida Rita, que colocou anteriormente. Muito bom. Excelente mesmo. Nós temos um comentário da Rosilene. Ela diz assim: eu comecei o estudo na pandemia e estava em um momento muito difícil. Foi através dos estudos que consegui superar, pois comecei a ler mais e estudar, pesquisar. Só gratidão. Gratidão também da nossa parte, Rosilene, pelo comentário.
E a Rosilene faz uma pergunta, gente. Coloca aí, por gentileza, Gigi, para nós. Gostaria de saber como eu faço para contribuir para o canal. A pessoa quer, né, fazer uma contribuição. A Rosilene, no caso, está perguntando, alguém mais pode ter essa ideia. A gente, inclusive, faz essa campanha, né, gente? A FEB TV, ela não vende assinatura, ela não faz programa específico, ela faz programa para todo mundo. E quando a gente faz uma contribuição, aqueles que podem contribuem, eles estão ajudando aquele que não pode contribuir a ver também o mesmo programa que a gente está vendo. Então fica bastante socializado e a gente fica agradecido, viu, Rosilene, pela contribuição. Quem puder fazer, não é, a sua doação será muito bem-vindo, porque tem uma equipe de profissionais que trabalha o tempo todo, né, produzindo, né, no estúdio e mantendo a qualidade do trabalho que a gente está fazendo, tá bem? E o Carlos Campos, ele fez um comentário aqui, conforme o relato da Rita, Kardec afirma na Revista Espírita de janeiro de 1858, neste espaço discutiremos, mas não disputaremos. Isso. O Espiritismo não disputa com ninguém, não é? E aí nós temos aqui da Kátia Maria Pereira, Allan Kardec codificou de forma inteligente, harmônica e didática essas obras básicas que são de extrema importância para nós, espíritos imortais. Gente, nós precisamos valorizar isso, viu? Nós temos o privilégio de ter tido um codificador que foi discípulo de Pestalozzi, pedagogo profundo, que entendeu o aspecto espiritual quando ele, cientista na época, não é? Conseguiu alcançar e ser um instrumento do Espírito de verdade para a codificação do Espiritismo, que é o Consolador prometido que Jesus prometeu conforme o registro de João. Tem mais comentários aqui, tem perguntas, daqui a pouquinho a gente chega ali. Rita, nossa quarta pergunta finalizando esse item 7, depois vai ter uma pergunta que a Cris vai fazer, que foi colocada também pelo Carlos, nós estamos com vários Carlos hoje aqui, o Carlos Campos. Então, Rita, como é para os que compreendem o espiritismo filosófico? Kardec fala aqui das consequências, não é? Isso, exatamente, né? Agora a gente vai adentrar aí esse processo de transformação, né? Esse processo de mudança que o Espiritismo vai causar naqueles que compreendem o aspecto filosófico, que conseguem ir para além da fenomenologia, conseguem se dispor a ler, ouvir o que os espíritos têm a nos dizer e refletir sobre isso de alguma forma. Então, o que acontece, né, com o espírita que se dispõe a adentrar esse caminho? Então, a primeira coisa que Kardec vai destacar, que é fato, é o desenvolvimento da religiosidade, do sentimento real de ligação com Deus, de encontrar aquela fé raciocinada, aquela fé que tem, além da compreensão da amorosidade do Pai, entende a lógica dessa amorosidade, entende que para tudo há um bom fim, e que se não está bom é porque não chegou ao fim. Nenhum de nós está fadado ao sofrimento. Então, essa mudança é a primeira que Kardec destaca aqui. Esse sentimento vai dar a esse indivíduo, e aí somos qualquer um de nós, precisamos entender que Kardec, nesse momento, está falando muito diretamente ao nosso coração. Ele dá a cada um de nós, primeiro, a noção de que a morte é um processo. E, portanto, não se deve valorizar a morte, e sim a vida. Então, Kardec vai dizer que existe um desprezo pela morte. Mas quando Kardec registra ali na obra a palavra desprezo pela morte, ele explica muito bem. Não porque a pessoa queira morrer, o que ela acha que, então tá bom, então eu morro. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que não é para valorizar tanto a morte. Entender que a morte é o início
para a vida espiritual. Ela é o encerramento de uma etapa e que nos leva a uma vida melhor. E isso faz com que o espírita, que entende essa parte filosófica, dê mais valor, inclusive, à própria reencarnação. Ele entenda que deste processo aqui, de como ele lida com este processo aqui, é que, ao encerrar esse processo na sua vida verdadeira, que é fora do corpo físico, ele será mais ou menos feliz. Então, o espírita, aquele que entende esse fundamento filosófico, ele já não vai mais temer a morte, ele não vai mais se queixar dos sofrimentos, porque ele sabe que, passando pelos seus desafios, superando os seus desafios, ele terá um estado melhor. E o segundo efeito, ele é decorrente desse primeiro, que é a compreensão, então, de que todo desafio, aqui Kardec chama de vicissitudes da vida, todos os desafios postos, eles são etapas desse nosso caminho, dessa nossa subida. Eles são a prática que a gente faz para se tornar mais forte, para ficar mais saudável espiritualmente, da mesma maneira que a gente pratica os exercícios físicos e a gente cuida para estar saudável fisicamente, a aceitação desses desafios morais pelos quais a gente passa, esses desafios da vida, faz com que a gente se torne mais forte espiritualmente. E esses dois perfis, e aí é muito importante a gente falar isso, ainda mais nesta época em que vem se fazendo tanta campanha em relação à valorização da vida, esses perfis de entendimento que leva à maior religiosidade e à maior aceitação dos desafios da vida, faz que o homem não queira finalizar a própria vida. Faz com que o homem entenda que é preciso viver em abundância para que se possa, então, ao encerrar o processo reencarnatório, colher também abundância. Então, o espírita que entende o aspecto filosófico, ele não quer mais reclamar dos seus problemas, ele se torna mais compreensivo com as suas próprias dificuldades, ele passa a valorizar mais o seu processo reencarnatório e não deseja mais ele acabar com a oportunidade magnífica que lhe foi dada por amor. E uma terceira característica que Kardec vai trazer a respeito dessa compreensão filosófica é a compreensão de que o futuro depende de nós. Então, por isso, a gente passa a entender que o outro também está passando pelo mesmo processo. Que todos nós estamos passando pelo mesmo processo. E aí a gente aprende a estender a mão e a compreender melhor o outro, e não a estender a mão para julgar o outro. A gente passa a buscar se relacionar melhor com o outro nessa tentativa de melhorar o nosso futuro. E aí é interessante que Kardec coloca que esse terceiro efeito é certamente o mais difícil da gente trabalhar. Por quê? Porque ele vai mexer profundamente com o egoísmo que está enraizado em nós. Ele vai fazer com que a gente deixe de olhar só para si, para a gente entender que é através do outro que a gente vai ser feliz, que é através do outro que a gente vai conseguir superar as dificuldades. Então, com certeza, é o mais difícil, mas aquele que entende essa base filosófica do Espiritismo, que nos aproxima de Deus, que não há coisa melhor para nós do que nos reaproximarmos de Deus, dá ao espírito essa convicção de aceitar as dificuldades e de estender a mão para o companheiro com quem ele está
reencarnando nesse mundo. Esteja próximo dele, esteja distante, ter um olhar sempre de compreensão, de perdão, de benevolência e indulgência para com o outro, como nos ensinou Jesus. Muito bom, Rita. E aí a gente se lembra, né, que estamos falando aqui de um tríplice aspecto doutrinário. E é doutrina exatamente por isso, porque traz esse escopo de tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Né? Kardec foi muito cuidadoso nessa apresentação, porque ele não estava apresentando uma religião nova. Aliás, ele foi um garimpeiro da verdade, né? Ele inaugura uma nova era, que é a era do espírito. E nessa inauguração ele traz esse combo, né? Esse tríplice aspecto de doutrina, e daí por que doutrina? Mas o Carlos, o outro Carlos, porque a gente está hoje aqui com dimensões de Carlos, né? O Carlos, quero colocar para você, ele faz uma pergunta e tenta sublinhar exatamente nesse sentido da religiosidade que também foi comentada aqui. Ele pergunta assim: o Espiritismo não tem também o aspecto religioso, pois nos liga a Deus? Conforme a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, Carlos Fernando, por favor, ratifica aí essa questão para a gente. Tem sim, esse aspecto religioso ele é vital, porque a base nossa de entendimento que Kardec coloca, né, em primeiro momento, a existência de Deus. Aliás, é como ele abre o Livro dos Espíritos, que é Deus. E o sentido de religião que Kardec coloca aí é aquela religião profunda de religação, do religare. Porque, novamente, a luta pelo materialismo é até hoje que a gente tem. Porque quantas coisas no mundo, né, ainda, até hoje, 2024, de guerras, invasões, suicídios, fome, né, doenças, às vezes por uma ausência de revolução sanitária, de uma assistência sanitária, as dificuldades de educação no mundo, né, são questões gerais que nós temos, é porque nós temos uma dificuldade ainda de entendermos Deus. Então, o que o Tocaio Carlos, né, trouxe aí é em função justamente desse religare, porque o primeiro momento em que, pelo Espiritismo, Kardec consegue nos trazer isso, que no momento em que nós, primeiro, nos reconectamos com Deus, a religião com Ele. Bem, a partir de agora, então, eu consigo ter até uma resignação com algumas coisas, porque eu entendo que acima de mim existe alguém, algo, um amor muito maior, que transcende, inclusive, a nossa capacidade de controle e de realização. Quando o ser humano entende que acima dele existe este ser de benevolência, de amor, de uma misericórdia infinita que a gente não consegue entender, porque a gente não tem essa capacidade ainda, mas nós já estamos religados com ele, bem, nós temos uma aceitação. Esta aceitação se chama espiritualidade. Independente da religião, eu estou espiritualizado. Aconteça o que acontecer, a gente sabe que ou estamos com a anuência dele, ou estamos com a proteção dele, isso vai passar, isso vai acontecer. Ele sabe. Essa é essa visão da religião que Kardec nos traz, tão importante, e por isso que o Espiritismo tem que ter justamente esse tripé, né, Cris? Porque a religião precisa ter essa base sólida de religião, filosofia e ciência, para a gente poder enxergar tudo isso que está acontecendo, não só no mundo, mas principalmente dentro da gente, né? Para a gente enxergar esse turbilhão de coisas do nosso ser, né? E que à medida que o tempo vai passando, que a gente vai entendendo isso, como dizia Leon Denis, né, naquela mesma obra, o Problema do Ser, Destino da Dor, né, o ser humano consegue a liberdade, ele consegue ser livre quando ele entende e compreende as leis divinas. Aí nós temos um conceito realmente de liberdade, a liberdade humana, quando a gente entende que existem essas leis, Deus permeando tudo e todos.
Muito bom, excelente. É muito interessante, né, que esse aspecto moral destacado por Kardec e que nos leva a esse sentimento de religiosidade, ele vem justamente romper com aquele aspecto tradicional da religião, dos dogmas, dos paramentos, das liturgias, das representações sacerdotais, e nos liberta, né, para a conversa direta com Deus, como Jesus propôs quando lhe perguntaram, não é? Como o Senhor nos ensinaria a orar? Ensina-nos a orar, não é? Os discípulos é que pedem. E ele vai começar, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, todo filho pode dirigir-se diretamente ao Criador e não precisa de intermediário. Essa é a grande libertação que o Espiritismo traz, porque é a religião natural, aquela proposta pelo Cristo, sem necessidade dos paramentos, das liturgias, dos rituais todos, não é? Então, é libertador. E é tão interessante que Kardec termina o item 7 comentando assim: a abnegação da personalidade constitui sinal de grandiosíssimo progresso. Quando nós conseguimos abdicar da persona transitória e nos dedicamos à essência espiritual que nós somos durante a própria reencarnação, então nós estamos entendendo o aspecto profundo filosófico do Espiritismo, que nos leva a esse sentimento de religiosidade que o Carlos Fernando estava comentando ainda há pouco, não é? Muito bom, viu? Gostei demais do comentário e da pergunta também feita. Nós temos aqui um comentário rápido que eu vou apresentar da Simone Bento. A evolução é individual, porém necessitamos do coletivo, onde temos diariamente a oportunidade de praticar. Despertar a consciência é algo divino. E ela vai seguir fazendo vários comentários aqui, rapidinho. Toda mudança requer muito sacrifício, e se o espírito não quer sair da zona de conforto, ele precisa passar pela porta estreita, vencer o mundo, vencer suas imperfeições. Então, isso é ótimo. Aí ela diz, acompanhe os estudos no dia a dia, cuido de minha mãe com Alzheimer e durante os afazeres ouço o livro dos Espíritos e o Evangelho. Muito bom, gente. Considerando a nossa atividade do dia a dia, não é? E aí ela vai colocar, hoje acompanho ao vivo com a família. Obrigada a todos envolvidos. Lindo trabalho. O conhecimento liberta e traz a lucidez. Muito bem, gente. Nós temos, então, aqui um comentário que é muito interessante, da Simone Bento ainda. Que alegria. Meu filho de 11 anos, Raul, acompanha ao vivo. Para uma mãe, e é uma alegria imensurável. Obrigado, Senhor, bendita doutrina. Gente, não subestime a capacidade dos seus filhos. Nós estamos recebendo a geração nova. Deixa eles travar contato com o Espiritismo. Eles vão simplesmente estar recordando aquilo que já está ali subjacente. Não é muito presente nessa geração nova. Então, parabéns, Simone, né, pelo filho acompanhando. Nós temos meninos hoje, e eu me lembro sempre do meu irmão Geraldo. Aos 8 anos, pela primeira vez, ele perguntou se podia comentar no Evangelho no lar. Com 12 anos, ele fazia palestra no Centro Espírita. E aí ele decidiu que ele iria se preparar para ser bibliotecário, porque ele queria trabalhar com livro espírita. E hoje ele faz a direção toda da editora da Federação Espírita Brasileira. Reencarna com compromisso, sente na alma. Quantas crianças dessas não vêm aí para dar o apoio para a instalação dessa época, dessa era de regeneração aí? Então vamos dar oportunidade aos nossos filhos. Deixam eles assistirem, deixam eles verem. Se eles querem ler, se eles têm dificuldade, vamos ler junto com eles. Ah, mas os livros infantis, também os livros infantis, mas, gente, eles podem entender o livro dos Espíritos, a maioria deles já pode entender o livro dos Espíritos. Vamos dar a chance no nosso Evangelho no lar, no nosso estudo do Espiritismo em casa, não é, com a família. Muito bom. A quinta pergunta seria para o Carlos Fernando. Aí a gente faz uma inversão, Cris? Vamos apresentar para a Rita, e aí a gente apresenta a outra para o Fernando. Sim, vamos para a Rita. O item 8 agora, Rita. Kardec então, dizendo, isso. Pergunto a algumas pessoas, ensina os espíritos alguma moral nova? Qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Como ele desenvolve esse tema aí, Rita, né, o Allan Kardec, a partir desse comentário? Então, pessoal,
É muito interessante a maneira como Kardec, aquele professor, né? Aquele, como o Carlos colocou aqui para a gente, discípulo de Pestalozzi, que parte do conhecido para o desconhecido, parte do pequeno para o grande. Então, ele meio que devolve a pergunta, mas fazendo pensar. Primeiro, Kardec vai deixar bem claro que o Espiritismo ele não tem nada de diferente da moral de Jesus. Isso aí. E ele coloca muito claramente: antes de Jesus não havia a lei dada por Moisés? E Jesus não falava, não vim mudar a lei, vim dar-lhe continuidade? E Jesus não dizia: ouvi o que dizem os antigos, mas também ouvi a mim, né? Então, da mesma maneira, Kardec vai questionar as pessoas que pensam, né, que argumentam, vamos colocar isso, né? Não precisamos de uma nova moral pelo Espiritismo, porque já existe a moral do Cristo, né? Então ele coloca, até, mas então a gente não precisaria da moral do Cristo, não é isso? Porque já existia uma lei, já existiam os 10 mandamentos. Só que aí ele vai começar a fazer as pessoas refletirem. Primeiro, da mesma maneira que quando veio o Cristo para esclarecer, para dar continuidade, o Cristo apontou que a lei não era cumprida, ele também coloca esse raciocínio. Mas por que estão questionando, já que a lei do Cristo é fundamental e não precisa de esclarecimentos, por que ninguém pratica ela? Aliás, né, Kardec faz o seguinte raciocínio: por que aqueles que falam tanto da lei do Cristo, por que aqueles que a proclamam, né, como sendo, querendo impor, porque o Espiritismo não impõe, Jesus não impunha, Jesus esclarecia, né? E Kardec diz: e por que aqueles que tanto a proclamam, tanto a querem ser impostos, são os primeiros a violar, a não a aplicarem em suas vidas? E o Espiritismo faz o contrário. Os Espíritos, além de nos ajudar a entender os ensinamentos de Jesus, nos apontam a necessidade de praticá-la. Pois de nada adianta conhecer o ensinamento, de nada adianta saber da moral do Cristo e de tudo que ele deixou de exemplo e ação e orientação para nós, se não colocamos isso na nossa vida, se não fazemos com que elas se tornem realidade, se não vivenciamos o que aprendemos. E através da lógica que os espíritos trazem para nós, desse processo que nós vimos, né? Kardec veio falando no item 7, veio mostrando para a gente da reflexão, da compreensão e da percepção da necessidade da prática. O Espiritismo nos ajuda a remover tudo que é alegoria, tudo que é desnecessário, todos aqueles rituais, todas aquelas coisas única e exclusivamente materiais e no sentido de mostrar para o outro. Não é isso a moral de Jesus. A moral de Jesus, ela é para dentro de nós. O que o outro vai ver é a nossa modificação. Então, Kardec, de uma maneira muito didática, ele começa a questionar esse raciocínio de que não precisaria. Aí, depois ainda, Kardec vai questionar de uma maneira um pouco mais profunda, buscando em nós a noção do respeito ao Pai e a noção da compreensão da grandiosidade do Pai. Ele diz o seguinte: já havendo a lei, já tendo o Pai estabelecido junto ao trabalho de Moisés os 10 mandamentos para já acalmar um pouco os espíritos reencarnados na Terra, Deus envia Jesus para que faça o trabalho da construção do Deus de amor.
para que faça lembrar aos homens a lei que estava esquecida. Ora, se esse Deus, esse Pai amoroso, envia Jesus para esclarecer, por que não poderia ele enviar agora outro grupo de espíritos, acompanhado do trabalho de Jesus, para esclarecer ainda mais? Quem que vai criticar ou até mesmo querer impor limites às ações de Deus para o benefício de seus filhos? Eu costumo dizer para os companheiros que estudam comigo, ou às vezes nas palestras que eu faço, eu costumo dizer que o Espiritismo, ele é a nossa aula de reforço do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque assim como os alunos na escola, que estão cabulando a aula quando deviam estar na sala de aula, que estão olhando outras coisas em vez de prestar atenção na lição, nós, espíritos, quando o grande mestre esteve aqui conosco, para trazer esse esclarecimento todo, a gente estava fazendo essas mesmas coisas. A gente nem indo à escola, quiçá estava. A gente estava completamente desligado de tudo. Mas a gente evolui. E nesse processo evolutivo, chega um momento em que a gente percebe a necessidade da lição. Infelizmente, pela dor, pelo sofrimento, né? Por não querer mais que as dificuldades sejam tão grandiosas, por querer superar os desafios. Então, a gente tem, como Jesus prometeu no Evangelho de João registrado, o Consolador. Ele disse, ele deixou claro para nós que viria novamente através do Consolador prometido. E ele vos dirá tudo o que já tenho dito e que ainda precisa ser dito. Então, o Espiritismo é essa aula de reforço para nós. Ele não é uma contraposição à moral de Jesus. Ele é o esclarecimento, porque no nosso processo evolutivo, a gente facilmente desenvolveu o aspecto da inteligência, porque ela está mais ligada ao nosso ego, a gente mais facilmente cresce nesse aspecto da inteligência, mas a gente sempre deixa a moral de lado. Então, Deus, na sua sabedoria imensa, o que ele faz conosco? Faz que a gente raciocine. Use, então, essa asa que já está desenvolvida para chegar na convicção de que agora a gente tem que desenvolver a moral. Então, é dessa forma, amigos, que Kardec vai se opor, ou vai pelo menos mostrar que essa ideia de que o Espiritismo está querendo trazer uma moral diferente da do Cristo, ela é ilusória, ela é enganosa. Hoje em dia, ainda, muitas pessoas ainda não sabem ou não entendem que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Mas quando elas decidem verdadeiramente compreender o Espiritismo, elas encontram Jesus, elas encontram os evangelhos, né? Então, nós temos hoje aí o estudo do Evangelho redivivo, né? O próprio Kardec se debruçou sobre todos os evangelhos e construiu toda essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece moralmente. Então, esse trabalho que Kardec deixa claro para nós aqui é que Espiritismo e cristianismo são a mesma coisa. Estamos falando de segmento, né, Rita? Recuperando aqui um termo que eu gosto muito, que Leon Denis adota no livro Depois da Morte, a doutrina secreta. Então, o Espiritismo, 2 pontos, a doutrina secreta, que antes era secreta só para os iniciados, e a gente está falando da verdade maior, e ele vem traduzir dentro de um escopo consolador, libertador, a doutrina secreta das civilizações antigas, passando pelo Egito, pela Índia, pela Pérsia, pela Grécia, por Roma, enfim, é a culminância desse entendimento, né, dessa essência da verdade.
Mas, Carlos, isso foi uma introdução para minha provocação agora para você, que a gente vai continuar se debruçando sobre esse item. Se Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, por que foi necessário, então, o surgimento do Espiritismo? Pois é um ponto assim muito diferente para a gente pensar. Primeiro porque se a gente olhar, né, e provavelmente Kardec naquele seu trabalho todo já enxergou muito melhor, muito mais amplamente do que nós, que Jesus veio, nos trouxe o caminho do verdadeiro bem, mas ainda estamos longe deste caminho. Então há uma necessidade de uma ratificação, de uma reafirmação, né? Porém, atendendo, em que pese nós ainda não termos compreendido Jesus dessa forma, mas há necessidade de vir à doutrina espírita para fortalecer esse pensamento, agora atendendo a uma evolução social, uma evolução científica, tecnológica da humanidade. De tal forma que quando Jesus em Lucas, né, promete que eu vos enviarei um Consolador prometido, porque vós não tendes condições de suportar muita coisa que eu teria para dizer agora, né, justamente por conta disso, porque a nossa evolução agora nos permite enxergar isso, né, enxergar esse cristianismo realmente, inclusive com a simplicidade, redivivo, né, Cris? Com a simplicidade que ele precisa ser visto. Que o cristianismo, para ser realmente compreendido, nós somos convidados a enxergá-lo realmente com muita simplicidade, né? Despojando o coração. Herculano Pires, inclusive, dizia isso, que o cristianismo traz uma simplicidade perigosa, né? Porque a simplicidade, ela converte, nos toca a alma, toca as nossas dores, né? Jesus, nessa maneira em que, tocando nas nossas dores, vendo a nossa necessidade, consegue alimentar a alma. E aí a gente consegue ver hoje, né, entender hoje, que naquela época não conseguimos entender, um singelo exemplo, que nós precisamos alimentar a alma da mesma forma que precisamos alimentar o físico. Hoje nós temos essa fome espiritual, essa necessidade espiritual. E de tal forma que, aí sim, vindo hoje o Espiritismo para o avanço social, sociológico que a humanidade tem hoje, bom, aí ele consegue, então, hoje, esclarecer vários conceitos que eram difíceis ou ficavam nas mãos de alguns na época, como a reencarnação, a lei de causa e efeito, a aplicabilidade da lei de causa e efeito, né? A própria manifestação espiritual que alguns escondiam, né, para usarem a seu próprio benefício, ficando como líderes de muitas coisas, né, mas a manifestação espiritual de uma forma muito ampla, muito natural, muito simples, né, com estudo a gente consegue enxergar isso, mas aí quando tem esse esclarecimento, bom, aí agora é possível então revelar essa comunicação dos espíritos. Agora, depois que tudo isso é explicado, hoje a gente consegue ver essa revelação dos espíritos e o impacto que essa revelação tem na vida de relação nossa, conosco, com o próximo, o social, o coletivo, o individual, né? Desde a relação individual, a relação familiar, até a relação no condomínio, no ambiente de trabalho, social, as repercussões espirituais de tudo isso no dia a dia. Bom, com isso, então, aí sim, é possível a gente entender que, uma vez que foi explicado, juntamente em que foi revelado, então hoje com essas explicações, conseguimos revelar isso, essa comunicabilidade dos espíritos, conceito moral cristão por trás disso, bom, aí a mensagem de Jesus foi realmente renovada, né? Renovada daquele jeito que Jesus veio àquela época nos explicar, nos explicou, mas que por limitações o mestre sabia que não sairia naquele momento aquela explicação, por exemplo, como hoje. Como falar na época de Jesus, como ele poderia traduzir para a gente, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos, além da reencarnação, se muitos não aceitavam. E que hoje, pela ciência, nós temos, inclusive, comprovações com relação a isso, né?
Então, por isso, realmente, Jesus veio, trouxe o caminho do bem, mas foi importantíssimo o surgimento do Espiritismo para fortalecer isso para a gente. Né? Muito bem. Gente, eu vou pedir para a gente segurar um pouquinho, encurtar as respostas, que tem perguntas do público e a gente tem várias ainda do nosso roteiro. Então, vou fazer uma da Denilson Mariano, Rita, para você. Ele se refere a esse item 8 mesmo, conduzir ao espiritualismo aqueles que não admitiam em nós mais do que uma máquina orgânica. Como explicar esse espiritualismo? Quando Kardec traz para nós essa certeza, né? Ele esclarece essa construção do Espiritismo por aqueles que estão nos esclarecendo fora da matéria orgânica, ele vem nos trazer essa noção de que nós não somos apenas a essência material. Então, quando ele diz ali, conduzir ao espiritualismo os que não admitiam serem mais do que uma matéria orgânica, é matar o materialismo, é extirpar a ideia materialista da Terra, é reconhecer o valor da individualidade que somos, independentes da matéria. Então, aqueles irmãos que até então se viam apenas como consequência de uma reação orgânica, e a ciência estava ali crescendo na época de Kardec. Então, havia, sim, uma tentativa de explicar tudo pelo ponto de vista da ciência material. Mas havia mais do que isso. E o homem percebia, e sempre percebeu, até os seres primitivos sempre admitiram a existência de algo para além daquilo que se vê. Mas, no seu orgulho, ao se sentir muito capaz de entender e explicar as coisas, o que é um processo natural de evolução, o homem se volta apenas por aquilo que ele está conseguindo explicar. E ele começa, então, a questionar essa existência dessa individualidade para além da matéria. E aí, sim, vem o materialismo, vem o determinismo, vem aquelas ideias de querer explicar, mas isso não basta. Isso causa sofrimento. E Kardec vem exatamente mostrar que, ao admitir que há algo para além da matéria, esse entendimento do homem, ele se expande e ele não reduz. Quando ele deixa de admitir isso, ele para. Ele para porque ele não tem mais para onde ir. Ele não tem mais como explicar certas coisas. Ele não tem mais como explicar que um ser nasce já com tantos problemas físicos e ele só nasceu. Aquele corpinho ali só apareceu no mundo e como é que ele está ali com tantos problemas? E ainda assim, com tantos problemas, aquele ser consegue, muitas vezes, exprimir amor, não reclamar das dores que tem? Como assim? Então, não é só a matéria. Por mais que você faça modificações, resultados não acontecem. Então, isso faz com que o homem, então, entenda que o materialismo está fadado ao fim, o materialismo não leva ao maior desenvolvimento e se volte à busca de algo para além da matéria. Só que existem os estágios. Então, primeiramente, é aceitar que existe algo para além da matéria. Não precisa aceitar a comunicação dos espíritos. Não precisa já entender que existe um intercâmbio entre o ser que está fora da matéria e o ser que está na matéria. Mas já entender que existe algo além já é um passo grandioso. E aí dá a esse indivíduo um foco de buscar sempre entender mais. E aí ele já não vai mais desistir.
ele não vai desistir da vida, ele não vai desistir das suas buscas. Espero que eu tenha esclarecido o nosso companheiro ali nessa colocação, de como levar um ser materialista, como que o Espiritismo ajuda a levar um ser materialista para a noção de espiritualista, para um dia, futuramente, entender que ele é o Espírito. Perfeito, Rita. Olha, agora a gente vai encerrar com o Carlos Fernando esse item, o item 9, né? E aí tem um comentário de Kardec que eu gostaria que você comentasse, né? Desdobrasse, Carlos. Não é, diz Kardec assim, não é um único homem, um profeta quem nos vem advertir. O que ele quis desdobrar, o que ele quis nos ofertar a partir desse comentário, a partir desse ponto, Carlos? A importância, né, de enxergarmos e constatar, aceitarmos que toda essa doutrina ela vem de uma espiritualidade e que não é de uma única pessoa, que não existe um ponto central nesse sentido de um personalismo, né? Do mesmo jeito, por exemplo, em que, usando 2 exemplos rapidamente que cada um coloca ali, que o microscópio, né, nos abriu uma lente para olharmos e descobrirmos coisas no microcosmo, né, no micro-universo, e o telescópio no macro-universo. O Espiritismo também traz, como essas lentes, nos traz uma realidade em que a gente também, como no micro e no macro, a gente estava se acotovelando no meio de planetas, no meio de estrelas, de seres, de microscópio, no meio de espíritos, né? Porém, o papel importante disso é que vem de uma ordem superior e que os médiuns, em que pese, é claro, a dedicação e a importância com relação a isso, mas não existe um personalismo. Quando você estava trazendo esse ponto, Cris, eu lembrei muito daquele livro, editado pela nossa FEB também, Cartas de Chico Xavier, o Sueli Caldas Schubert, né? Do Chico para Vanteu de Freitas durante 27 anos, em que aquelas obras muito sólidas, como de André Luiz, de Emmanuel, aqueles espíritos de Parnaso Além Túmulo, aquele choque inicial, aquele trabalho todo, Chico recebia, submetia também a apreciação, um trabalho em conjunto da FEB de Vanteu de Freitas, que trazia por correio na época, a gente está falando aqui da década de 40, 50, mas é um trabalho de ida e volta, de conversa, do Espírito Emmanuel contribuir, Vanteu de Freitas trazendo isso, Ismael, né, o Gomes de Braga também junto ali, trabalhando com eles, enfim, não é o médium. É uma dedicação para o Cristo. Então, nós somos convidados, com essa parte filosófica da doutrina espírita, também a darmos o nosso melhor, nos anularmos o nosso ego, darmos o nosso melhor para o Cristo, né? Sabendo que existe uma confiança, pegarmos na mão dessa espiritualidade, porque existe uma confiança de que tudo ocorre através deles, eles sabem, e que a gente apenas tem que agradecer a oportunidade de estarmos juntos, de trabalharmos um pouquinho ali a nossa presença física, né, que se faz necessária nesse mundo de relação da materialidade aqui, dos encarnados, mas que nunca será o médium, nunca será um personalismo, mas é uma obra do Cristo e dessa falange do Espírito de verdade. Muito bom. Nós estamos com o nosso tempo bastante apertadinho, Cris, nós vamos deixar o item 9 para a semana que vem, tá bem? Sim. Então, sim. Nós temos aqui algumas perguntas do nosso público, rapidinho, né, dos nossos participantes. Primeiro, a Dinair perguntou qual é o autor do próximo livro, A Gênese. Não tem autor, Dinair. O livro é codificado por Allan Kardec. Então, é uma obra coletiva dos espíritos com Allan Kardec. Então, ele não se atribui a autoria, ele se atribui à codificação. É a reunião dos conceitos, apesar de que é o livro em que ele mais traz a contribuição da lavra dele. Não é? Mas está como autor Allan Kardec, apesar de que ele é o codificador. Tá bem, Ednair? Bem, nós temos aqui, então, uma pergunta, vamos ver, que está relacionada com... Ainda, Carlos, posso propor, para
que você responda. Bruno Pitanga, já que a gente está falando da Gênese, né, que vem a ser a última obra do Pentateuco, existe uma sequência, Bruno Pitanga, existe uma sequência recomendada para o estudo do Pentateuco? Isso. Aí a gente já colocou no passado, Bruno, né? E a sequência normal o Livro dos Espíritos foi o primeiro, 18 de abril de 1857. Aí vem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Mas Allan Kardec também escreveu o que é o Espiritismo, que vale a pena quem não tem uma noção ler primeiro, inclusive antes do Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo. E tem 12 volumes da Revista Espírita, que são da lavra do próprio codificador, que muita gente não costuma ler, mas que são textos importantíssimos e que nós estudaremos também aqui, os 12 volumes da Revista Espírita, tá bem? Então, essa é a sequência, vamos tirar aqui, e vamos fazer a pergunta agora, então, para a Rita. Rita, precisamos ser muito estritos na resposta. O mundo de regeneração fará estreitar a relação entre o mundo físico e o espiritual? Muito estrita? Totalmente, completamente, Edna. Não é? Completamente, Edna. Por quê? Isso aí. Só para você entender. O que é a regeneração? Significa que estamos todos bons? Não. Significa que já não queremos mais o mal. Significa que queremos apenas buscar o acerto. E que já reconhecemos a nossa espiritualidade, já reconhecemos a nossa responsabilidade, já sabemos o processo como se dá. Então, sim, estaremos mais conectados com a espiritualidade superior que só vem para nos ajudar, que está perto de nós para nos orientar. E com os irmãozinhos que ainda não compreendem, estaremos numa postura de benevolência, de oração, de desejar que eles encontrem o caminho como nós estamos buscando encontrar o nosso. Reconhece-se o verdadeiro espírita e o espírito reencarnado com o desejo de se tornar um homem bom, aquele que faz o esforço para se modificar, que faz o esforço para dominar as tendências más que ainda traz. E nós, no mundo de regeneração, estaremos ainda mais esforçados, que é isso que vai fazer com que a nossa vibração melhore, que a vibração do nosso planeta melhore. Então, sim, estaremos mais próximos. Bem, vamos então rapidamente fechar isso aqui. Gostaria de saber como eu faço. Já foi. O Bruno fez um comentário aqui. Comecei a assistir esse estudo do Livro dos Espíritos no meio de 2023 e vim maratonando nos horários disponíveis. Essa é a minha primeira vez ao vivo. Quero agradecer a todos vocês que tornaram possível. Muito bem, Bruno. Muito bem-vindo, não é? E vou responder essa última pergunta para a gente fechar, Cris. E o que dizer sobre doutrinas que se denominam a única verdadeira, a Daia Oliveira que coloca, acerca de Deus e Jesus Cristo, e que dizem ter sido reveladas por eles próprios, que apareceram a um jovem rapaz e disseram, não é? Daia, a doutrina espírita, ela não julga outras religiões, não é? Isso é uma questão individual, é uma questão pessoal, cabe a cada um de nós examinar na nossa consciência aquilo que nos cabe, aquilo que nos deve, né? E aquilo que é adequado para nós. Então, a doutrina espírita não traça comentários a respeito de outras religiões. Esclarece o que é o cristianismo. Qual é a proposta real que Jesus nos trouxe? Esse é o propósito do espiritismo. Então, nós agradecemos sua pergunta. Sinto em a gente não poder fazer um comentário, inclusive porque não é apropriado dentro do espiritismo, tá bem? Nós vamos, então, encaminhar para o fechamento aqui. Os agradecimentos ficam com você, Cris. No dia 23 de setembro, nós vamos encerrar, então, o estudo do Livro dos Espíritos, examinando o item 9, que ficou pendente de hoje da conclusão, e vamos fazer uma análise especial com o tema O Livro dos Espíritos e a Valorização da Vida. Não perca, por favor. Veja o fechamento da conclusão e um bate-papo, uma conversa que nós vamos ter a presença do presidente Jorge Godinho Barreto Neri e do nosso querido... oh, meu Deus do céu,
de vez em quando os nomes fogem da minha cabeça. O Romero Esmeraldo estará conosco, né, participando, que tem muito conhecimento, já esteve aqui conosco outras vezes, estudando o Livro dos Espíritos e também outros estudando. Cris, contigo o fechamento, por favor. Então, a gente agradece muito a Rita, ao Carlos Fernando, né, pelas brilhantes contribuições na noite de hoje. Semana que vem continuamos juntos aí para darmos andamento ao item 10, né? E aí sim a conclusão do Livro dos Espíritos, item 9. E depois nos debruçarmos sobre a Gênese. Uma boa noite para todos, excelente semana. É muito bom estarmos em família juntos aqui estudando e até a próxima. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. A Padrinha FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.